Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos está a ouvir. É sempre um prazer de estar neste momento a falar com você e quero me permitir dar os parabéns para você pela conclusão do módulo 1, tá? Para quem faz parte da turma lá no Google Classroom, tem algumas atividades que é necessário completar para assim gerar uma nota de avaliação, tá? Para quem quiser o certificado reconhecido pela INEFOP, chega a ser necessário ter que fazer essas avaliações e assim ter uma nota classificatória, tá? Terminamos o módulo 1, onde abordamos sobre um tema transversal. Escolhi falar sobre a higiene, segurança, questões de ergonomia e erros comuns que são praticados por usuários, infelizmente, às vezes sem se darem conta disso, né? Então, esses erros precisam ser impedidos. Questões de ergonomia precisam ser levadas a sério, pois que os usuários do computador também são seres humanos e precisam de cuidados. Também falamos, no princípio, nesse caso, de higiene e segurança, tá? Na informática, onde vimos a necessidade de manter a higiene física, bem como a higiene lógica, tá? Falamos aí um pouco de que existe vírus e muito mais. Então, em caso de dúvida, queira, por favor, voltar na playlist para ver ali as aulas, né? Porque elas estão bem organizadas, tá? Então, sem mais delongas, quero me desculpar, hoje acordei meio que constipado. Mas vamos ao que interessa, tá? Vamos ao que interessa. Hoje vamos iniciar em grande o nosso módulo 2, tá? O nosso módulo 2 vai falar sobre a informática e os sistemas operacionais. Então, hoje vamos começar com a aula número 1 do módulo 2, com o título ou tema, né? Introdução à informática e sistemas operacionais. Epa! Hoje vamos a bem ou mal. Bora! Então, sem mais delongas, vamos rodar aí a vinheta para nós começarmos com a nossa sessão formativa. Ou a nossa aula. Bora! Ok, pessoal. Para não alongar tanto, vamos... Opa! Deu aqui um salto grande já. Isso. Vamos começar aqui. Aqui não. Vamos voltar. Já estava em aberto, perdão aí. Ok, vamos começar aqui, tá? Introdução à informática, né? Estou aí sistemas operacionais, tá? Então, na verdade, vamos falar deles todos, tá? Então, informática, o que é? Vamos abordar nessa aula. Sistemas operacionais e muito mais. Coisas desse tipo, tá? Até porque o curso de informática, na ótica de utilizador, não tem muito segredo, tá? Não tem lá muito segredo. Tá? A informática, nós sabemos que é um campo em constante evolução, tá? Revolucionou a maneira como nós vivemos, né? Hoje em dia, nós praticamente não conseguimos fazer nada, absolutamente nada, sem a informática por perto. Quer seja fazer compras, quer seja interagir com amigos, quer seja atividades corporativas, né? Trabalho.
e muito mais. Então, precisamos explorar os fundamentos da informática, desde a sua origem até os componentes essenciais de um computador. Até porque quando está se falar de informática, tem que se necessariamente falar do computador. Por quê? Já vamos entender mais para frente, tá? Então é só prestar atenção aqui à sessão de hoje. E claro, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva e ativa o sino de notificações. É muito importante, tá? Pelo menos assim o YouTube verá que esse conteúdo é valioso para outros também. E só um adendo. Não há filtração. Tá? Quero me desculpar caso vocês ouvirem um barulho exterior, mas eu me certifico sempre de ter ou estar em um ambiente silencioso possível para assim transmitir essa formação a vocês. Opa, quase ia me esquecendo. Nosso fundo, né? Beleza. Então, outro adendo, tá? Esse vídeo é gravado em tempo real e postado na hora. Não passa por edição, filtragem e muito mais. Eu pessoalmente acho isso desnecessário, até porque leva muito tempo, tá? É necessário sim fazer edições dos vídeos e muito mais para, né, ganhar mais visualizações, né? Mas isso é uma sessão formativa e em toda a sessão formativa não há exceção de erro, tá? Tanto os formandos quanto os formadores erram. Então chega a ser necessário ver isso, porque faz parte do aprendizado. Eu que estou nessa posição a passar para você essa formação, também estou aprendendo. Então é uma maneira de eu me ajudar a afirmar os conhecimentos que já tenho passando por você, tá? Então, bora lá. Let me see that. Ok. Origem da informática e sua definição. Bom, aí parece que está diferente, né? Tem ali origem da informática e sua definição. Então, geralmente, as pessoas, ou quando se fala da origem da informática, opa, acho que desapareceu aqui a nossa apresentação. Ah, tá fora, apareceu. Perdão. Perdi aqui a minha apresentação. Cadê? Essa coisa de usar OBS. Início, você se perde. Ó, tá aqui. Tá. Então vemos ali a cara de um senhor, certo? Então queremos entender quem é ele, tá? Então já vamos entender. Bom, ao falar da origem da informática, assim como vocês veem muito bem ali, nós poderíamos voltar, né, aos tempos remotos, tá? A partir volta ali do século quê? 17, se não estou errado, né? Onde houve ali os primeiros sinais de interesse de se criar processos automativos, tá, de dados que podem ser acessados e modificados e enviados, né? Então, houve ali, acho que é o surgimento de dispositivos como o ABAP, né? Foi a era também do matemático Pascal, se eu não estou errado. Se eu tiver em erro, por favor, comente aí. Houve também a criação da Pascalina. Eu lembro disso porque no primeiro ano da faculdade se fala muito disso, né? Se fala da história do Pascal, fala aí de uma calculadora, né, que fazia somas e subtrações, tá? Depois, aí no século XIX, né? Aí houve as primeiras máquinas de cálculo. Nesse caso, acho que foram projetadas por Charles Babbage, por assim dizer. Deixa eu verificar aqui antes que eu passe uma informação que talvez não seja certa. Depois houve o surgimento de computadores eletromecânicos, que eram muito grandes.
houve também a era dos transistores e muito mais, revolução dos computadores, a era da internet, rede, para depois chegar até a nossa era de hoje, tá? Então, visto que esse aqui não é um curso de história, vou recomendar, né, a vocês virem mesmo aqui no Google, onde o navegador está aqui, né? Virem aqui no Google e pesquisarem História da Informática, né? Darem um clique e vocês verão vários conteúdos, tá? Sobre a história da informática. Por exemplo, se nós entrarmos para o site simplificados.com.br, ele aqui nos traz uma história da informática, tá? Ele aqui diz que a informática é o ramo da ciência da informação da computação, que a informática, conceitos básicos. Bom, a história então, tá aqui. Como eu falei, lá Pascalina, a máquina analítica, né? Charles Babbage, ok. Bom, máquina universal, então tem muita informação na internet, tá? Por assim dizer, na internet. Quando nós chegarmos no módulo de internet, vamos poder entender muito bem o que é isso, internet. Então, beleza, é por aí. Vamos voltar à nossa sessão. Então, poderíamos estar aqui a falar sobre a história da informática como um todo, tá? Num contexto assim mais generalista. Mas nós aqui vamos ser um pouquinho mais específico, tá? A origem da expressão ou do termo informática, tá, né? Essa origem veio da combinação de dois termos, informação e automática, né? Que surgiu ali na década de 60. Esse senhor que vocês estão a ver aqui é o senhor francês Philippe Dreyfus. Nem sei se é assim que eu pronunciei o nome dele. Bom, quem foi Philippe Dreyfus? Muito simples. Vamos dar uma pesquisada aqui rapidinho para sabermos quem foi Philippe Dreyfus. Então, vamos fazer isso. Philippe Dreyfus. Opa, eu estava aqui. Quem foi? Philippe Dreyfus é um pioneiro francês de informática, né? Vamos ser mais específico, tá? Quem foi? Beleza. É isso. Foi um pioneiro francês da informática. Pioneiros são pessoas que causam até certo ponto certo impacto na história do desenvolvimento de uma tecnologia ou ciência, por assim dizer, né? Assim como temos o pioneiro da física, temos o pioneiro da biologia e muito mais. Então, ele foi um pioneiro da informática, um estudioso cientista, tá? Que nos trouxe uma explicação bem mais clara sobre informática, tá, né? Ele foi lá, estudou, e ao chegar na sua comunidade, por assim dizer, né, na França, na Europa nesse caso, ele teve que explicar de uma maneira mais simples o que era informática e quais eram os impactos no desenvolvimento social, tá, que começou a ocorrer naquela altura. Então, visto que ele fala francês, é bem provável que ele expressou em francês o conceito, tá? Mas nós aqui vamos tentar traduzir em português. Eu não falo francês, então se eu pronunciar errado, se você que está nos assistindo fala francês, comente ali nos comentários qual é a pronúncia correta, tá? Information, né? Mas automatique. Eu acho que acertei na segunda palavra. Que significa o quê? Informação automática, sabe, né? Então, a informática é nada mais e nada menos que uma área de estudo que engloba projetos de desenvolvimento de aplicações e uso de computadores e seus sinais, e seus sistemas até, incluindo hardware e software. E por ser essa combinação de informação e automática,
É correto entender que a informática é nada mais, nada menos que a ciência que estuda o tratamento das informações de maneira automática. Isso é uma definição que eu achei mais simples de se criar ao falar, né? Assim, palavras miúdas. É a ciência que trata das informações de maneira informática, quer seja o desenvolvimento de tecnologias, procedimentos, protocolos e muito mais. Então, todo o objetivo, no fundo, da informática é tratar as informações, os dados, quer seja o envio, recebimento, criação e muito mais, de uma maneira automática, poupando recurso, tempo e o quê? E quê? Tecnologia, por assim dizer, né? Hoje em dia já temos a tecnologia cloud, né? Já não é necessário ter que usar espaços físicos grandes para poder armazenar uma informação, né? A tua própria informação pessoal, né? Você pode guardar as tuas informações em 2, 3, 4, 5 discos rígidos em sua casa, ocupando espaço e, claro, gastando para poder adquirir o dispositivo de armazenamento, ou simplesmente pagar um preço mais barato por acessar um serviço cloud, tá? Serviço cloud o que é? São serviços de armazenamento, aliás, serviço storage cloud, né? Serviço de armazenamento, existem vários serviços cloud, não só armazenamento, tá? Não quero aqui falar algo e depois, não, o formador tá inventando. Então tá aqui. O que é que nós precisamos reter aqui? A sua origem, 1962, tá? O francês Philippe Dreyfus procurou, né, encontrar um jeito de nos dar uma explicação mais simples e clara dessa palavra informática, visto que ele era um pioneiro da ciência de computação, por assim dizer. Então ele nos trouxe o significado de informática, que é informação, mas automatique, que é a junção de automação da informática. E hoje em dia a informática, nós podemos assim dizer que ela é nada mais e nada menos que uma ciência que trata das informações ou do processamento das informações de maneira automática, tá? Porém, a sua definição é variada, né? Porque quando nós estamos a falar de informática, dentro da informática existem vários contextos. Dentro da informática tem o que nós podemos chamar de contexto de processamento de dados, contexto de tecnologia de informação e contexto de automação. Tá? Então, se formos a estudar, por exemplo, a ciência dos dados, né? Como qual é o exemplo que eu posso dar? Se alguém fazer ou seguir o estudo ou a ciência de recuperação de dados, por exemplo, né? Lá a definição pode variar, né? A informática lá vai envolver processos ou processamento de dados através do sistema computacional. Se formos na tecnologia de informação, englobando um todo, né? De forma geral, a definição meio que vai mudar. A informática vai englobar o estudo, desenvolvimento e aplicação da tecnologia da informação, já diferente no contexto do processamento de dados. Desculpem, pessoalmente meio que bugou um pouco. Na área de automação, tem a ver com os Internet of Things, né? Inteligência artificial. Estamos ali, tá na área da automação. A informática vai ser o quê? Vai ser uma ciência que permite automatizar tarefas e processos otimizando tempo e recursos. Por isso é que vai se usar ali outros meios, como o uso de inteligência artificiais ou máquinas inteligentes. Tá? Então, não há, por assim dizer, uma definição errada ou certa, tá? Cada um pode entender a informática de sua maneira e procurar explicar de uma maneira mais simples possível. Eu, pessoalmente, sempre explico dessa maneira, né? A definição dela depende do contexto da atuação, mas que, de uma maneira
bem no meio que lega, é simples de explicar o que é informática, é nada mais nada menos que uma ciência que estuda o tratamento das informações por meio, estuda o tratamento das informações de maneira automatizada, né? Ali pode-se acrescentar, né, fazendo uso, recurso de processamento de dados, tecnologia de informações e a automatização, tá? Hoje em dia até já estamos na era das inteligências artificiais, que na verdade já surgiram há muito tempo, né? Só agora é que está se fazendo sentir, mas essas tecnologias de automação é já da boa, ano 2000, se não estou errado. Então, continuando. Para se fazer o tratamento das informações de maneira automática, é preciso termos um dispositivo disponível. E esse dispositivo é o que nós comumente chamamos de o computador, tá? Que é nada mais e nada menos que uma máquina projetada para processar os dados de forma automática. Então, meio que o conceito da informática e computador se casam, tá, né? Informática é a ciência que estuda o processamento das informações de maneira automática e o computador é meio que uma máquina projetada para processar essas mesmas informações de maneira automática, tá? O que engloba esse processamento das informações? Engloba fazer o quê? O computador vai receber, vai processar, vai armazenar as informações, possibilitando a realização de várias tarefas, tá? De uma gama de tarefas, né? Várias, como envio, impressão e a lista continua, tá claro? Beleza, continuando. Qual é a importância do computador? Eu procurei separar aqui 4 áreas de importância, tá? O computador é importante porque nos facilita, né? Processar as tarefas de maneira, né? Realizar tarefas de maneira automatizada. Mas a sua importância, ela se faz sentir em 4 áreas cruciais. A área da comunicação. O computador facilita a comunicação global, conectando pessoas e empresas. Eu não sei de onde você está me assistindo, mas provavelmente nós nunca nos vimos pessoalmente. Mas aqui, por meio do computador, você consegue estabelecer uma comunicação comigo, tá? Quer seja emissor ou receptor, e por assim dizer, né? Você pode se comunicar comigo por meio dos comentários, você pode se comunicar comigo por fazer algo muito simples, que é deixar o seu like, se subscrever e ativar o sino de notificações, né? Uma comunicação global. Bom, para empresas, hoje em dia há o famoso home office, né? Que é trabalhar a partir de casa, né? Trabalhar de maneira remota. Tudo isso só foi possível graças à comunicação, a computador, tá? E no setor de comunicação ele ganha essa importância. No setor da educação, nesse lado, o computador é uma ferramenta essencial no ensino e aprendizagem, proporcionando assim acesso à informação. Hoje em dia existe, acho que nós chamamos EAD, né? EAD, acho que é EAD, né? EAD. Tem uma coisa relacionada com ensino à distância, né? EAD, let me see that, que às vezes eu esqueço. Alguns conceitos, mas a ideia é essa. Vem aqui. O que é EAD? Visto que eu mencionei. EAD é a sigla de ensino à distância. É exatamente isso. Bom, era para confirmar. Já ia ser necessário confirmar. Não dá para falar à toa. Se fala à toa é problema. Bora! Outra área, trabalho. O computador automatiza tarefas, otimiza processos e aumenta a produtividade do trabalho. Tá? Hoje é possível criar, né? Ou não criar não, montar um carro, tá? Montagem de carro de uma maneira automatizada, tá?
Beleza. 1, 2. 1, 2. Agora está a ser possível. Hoje em dia, graças à automação, é possível fazer o processo de montagem de um carro em horas ou minutos, por assim dizer, né? Graças aos robôs, né? Ao surgimento dos robôs. E também a automatização de processos. Antes, as empresas trabalhavam no sistema de manufatura, né? Tudo é registrar à mão e eu gosto muito de dar o exemplo de uma loja ou supermercado, né? Imagina ter que atender uma fila de 100 pessoas e estar a registrar cada produto à mão, né? Hoje em dia temos o leitor do código QR, né? Até há shoppings que não é preciso mais o atendente, a pessoa só entra lá, pega os produtos, coloca na carrinha, a carrinha já faz a leitura automática do código daquele produto e já dá o valor total a pagar e a pessoa faz o pagamento na hora, pega os produtos, põe no saco e vai-se embora. Automatização de processo, aumentando assim a produtividade. Tarefas que levariam 1 hora de tempo para serem concluídas com o computador, né? É possível realizar de uma maneira mais rápida, até fazê-la em minutos e sem medo de exagerar em segundos. Beleza. Outra área de importância: entretenimento. O computador oferece uma vasta gama de opções de entretenimento, desde jogos, filmes, música, redes sociais. Então, com o computador, nós conseguimos acessar a tudo isso, tá? Comenta ali qual é o seu jogo preferido no computador, tá? Ou qual a música preferida, ou o seu filme favorito, pode ser? Continuando, quando estamos a falar de computadores, nós já vimos o que é, qual a sua importância. Agora precisamos mesmo de classificar eles. Como assim? Existem computadores, os tipos, tá? Computador desktop, vamos falar assim, para ser mais fácil vocês entenderem. Computador de tipo desktop, laptop, tablet e smartphone. Sim, smartphone também é um computador, tá? Que aqui em Angola a expressão é telefone, né? Em alguns sítios celular, certo? Então, a expressão, aliás, o telefone, celular, por assim dizer, o smartphone é um computador, tá? Mas vamos começar a classificação lá em cima. Desktop. O que é desktop? São os comumente chamados computadores de mesa, geralmente utilizados em escritórios e residências. Eles possuem uma maior capacidade de processamento e armazenamento, tá? Esses computadores vêm com um gabinete, tá? Aquela caixinha que muita gente chama de CPU, não é CPU, tá? Aquela caixinha que muita gente chama de CPU é gabinete, tá? Então, esses computadores que nós temos em casa, que colocamos o monitor na mesa, a unidade de processamento, o gabinete fica embaixo, tá? São chamados de desktops, tá? Existem os laptops, que são aqueles portáteis que nós podemos levar de um lado para outro, com menor tamanho e capacidade de bateria, por assim dizer, e ideais para a mobilidade. Nós conseguimos levar a qualquer lugar, tá? Podemos levá-las até na mão, tá? Mas nós já aprendemos dos erros comuns que não é bom transportar o computador sem a segurança devida, tá? Mas os laptops nos permitem essa mobilidade, Os tablets são dispositivos touch screen, né? Que nos permite digitalizar, né? Ou, como vulgarmente é dito, são dispositivos que são dispositivos digitais, né? Por assim dizer. As pessoas usam muito essa expressão para se referir a tablets
que tem o touchscreen ali disponível, né? Que nos permite nós usarmos apenas o dedo para ir colocarmos o comando. Então, é muito bom com foco a portabilidade, acesso à internet, utilização para navegação, comunicação e entretenimento, muito usado para isso. O foco dele é esse. Mas também pode ser usado para tarefas. Existem até tablets, né? Touch screen, né? Que nos trazem mais funcionalidades, não apenas o acesso à internet ou navegação, mas nos permite também controle de processos, tá? Porque às vezes a ideia que pode ficar aqui é que como o computador tem o desktop, né, possui capacidade maior de armazenamento, então o laptop não. Tá? Na verdade, o que um pode fazer, o outro pode fazer, mas talvez em menor escala. Tá? Smartphone são telefones inteligentes. Telefones inteligentes com funcionalidade de computadores. Por isso é que eles entram dentro de computadores. Com foco na comunicação, multimídia, acesso à internet. O computador faz o quê? Processa as informações de maneira automatizada. Se o seu smartphone consegue fazer isso, consegue se conectar, tá, aos outros, né? Consegue se comunicar remotamente, consegue armazenar dados, tem capacidade de bateria, mobilidade, acesso à navegação, internet e entretenimento, então ele faz parte desse grupo, tá? A classificação dos computadores. Caso não, maybe not, tá? Nem sei se falei direito. Bora, continuando. Constituição do computador. Vimos classificação dos tipos. Agora vamos ver a constituição. Como é constituído o corpo humano? O corpo humano é constituído por cabeça, tronco e membro, né? Acho que já foi atualizado. Tem mais alguma outra coisa? Cabeça, pescoço, tronco e membro. Tá? Agora são 4, né? Nem sei se estou certo. Mas pronto. Então é necessário também entendermos a constituição do computador. E ela é constituída por duas coisas, né? Eu às vezes brinco com os formandos dizendo que o computador tem a parte física, tem a parte do espírito. Que na verdade é hardware e software. Hardware, parte física, software, parte lógica, tá? Parte que nós não conseguimos pegar, tá? Nós não conseguimos pegar um código do computador, tá? Hardware são nada mais e nada menos componentes físicos do computador, como monitor, teclado, placa-mãe, HD, memória RAM. Esses são partes físicas ou componentes físicos denominados hardware, tá, né? Software são programas que permitem ao hardware funcionar, tá? Como um sistema operacional e aplicativos. Esses são softwares. Entendeu? Bora lá. Mais uma vez, repetindo. Hardware, parte física, que nós conseguimos pegar, tá? Software, parte lógica, os aplicativos, o próprio sistema operacional. Sabe aquele aplicativo que você coloca, você põe a música ou você usa para tirar foto? Esse é um software. O smartphone é um hardware, tá? Hard, você consegue pegar. Software, não consegue pegar. Hard, o corpo. Software, o espírito. Bora lá, continuando. Começar a agitar aqui. Periférico, tá? Quando nós falamos da classificação do computador, hardware e software, é importante nós entendermos o seguinte: o que são periféricos, tá? Periféricos são nada mais e nada menos que dispositivos ou outros componentes que permitem a inserção e a retirada dos dados ou as duas coisas ao mesmo tempo no computador, tá, né? Em vista disso, existem 3 tipos
Classificação de periférico. Deixa eu colocar minha carinha aqui. Tá? Existe o periférico de entrada, existe o periférico de saída e existe o periférico, como nós comumente falamos, periférico misto, né? Ele tem as duas funções ao mesmo tempo. Periférico de entrada são dispositivos que permitem inserir dados ao computador. Será que consegues imaginar em algum exemplo de periférico de entrada? Se conseguires se lembrar de alguns exemplos, comenta ali, por favor, nos comentários, tá? Pendrive é um periférico de entrada ou saída? Comenta aí. Disco, CD, né? Um periférico de entrada ou saída? Tem mais? Impressora, periférico de quê? De entrada ou saída? Monitor. Então, precisamos analisar. Periféricos de entrada só permitem a entrada de dados, tá? Um exemplo muito claro de um periférico só de entrada é uma máquina scanner, tá? Ela escaneia os dados, não impressora. Tem máquinas ou dispositivos que são impressoras, que têm essas duplas funções, que são impressoras e ao mesmo tempo scanner. Mas estou me referindo apenas a scanner. Scanner faz inserção de dados no computador, tá? Que aí você coloca o papel, ele escaneia e te apresenta no monitor. Microfone é um dispositivo apenas de entrada, não de saída, tá? Muita gente comete o erro de entender mal. Dispositivo de entrada, nós conseguimos inserir, né, áudio no nosso computador por meio do microfone, tá? Altifalantes são periféricos de saída, que são dispositivos que exibem ou enviam dados para fora do computador, tá, né? O monitor, nós conseguimos tirar os dados do computador para fora, né? Nós conseguimos ver os dados a saírem. Impressora, nós conseguimos tirar os dados que estão no computador para fora, tá? Altifalantes ou auriculares, né? São periféricos de saída. Teclado e rato são de entrada, tá? Nós conseguimos inserir dados por meio deles, por meio da navegação em clique, por meio do processo de digitação, né? Nós conseguimos inserir dados no computador. Agora, existem aqueles periféricos que têm dupla função, como esse meu auricular, né? Ou hard, não sei que lá das quantas, até esqueci o nome desse nome em inglês. É um fone de ouvido com mic, certo? Então é possível eu ouvir, né? Fazer a saída dos dados a partir dos meus fones de ouvido e fazer a entrada a partir do meu mic, tá? Então ele tem a dupla função. Pendrive também tem dupla função. Nós podemos retirar as informações que estão no computador, mandar para o pendrive e tirar as informações que estão na pendrive e mandar para o computador. Uma máquina que faz a impressão em scanner também tem a dupla função. Agora eu vou deixar uma tarefa também para vocês. Comentem aí nos comentários, né? Um projetor, tá? A máquina que projeta a imagem na tela, né? É um periférico de quê? De entrada ou de saída? Responde aí nos comentários, por favor. Então, até aqui nós conseguimos entender muita coisa. Computador, o que é, como está constituído, tá? Sua classificação. Existem dos tipos desktop, laptop, tem os tablets, tem os smartphones. Eles todos obedecem ao mesmo tipo de classificação, né? Nesse caso, estamos a referir à classificação, sim, constituição, nesse caso. Classificação é uma coisa, constituição. Constituição tem a parte física e a parte lógica. Agora, nós vamos falar dessa mesma parte lógica, tá claro?
vamos falar dessa parte lógica, vamos falar de sistemas operacional, tá? As SOs. O que são sistemas operacionais? Bom, sistemas operacionais são nada mais e nada menos que softwares que gerenciam recursos de um computador ou celular, ou telefone ou smartphone, como é dito, né? Agora, outra coisa que é necessário entender, esses recursos o que são? O software, ele funciona como eu posso explicar, ponte, né? Que liga dois mundos, que liga a parte física e a parte lógica, né? A parte espiritual, por assim dizer, né? Então, o software fica aí no meio para poder ligar os dois, permitindo com que programas possam gerenciar, por exemplo, a memória. Você consegue ver qual o espaço disponível no seu laptop ou no seu smartphone, graças a um software de gerenciamento de memória, né? Temos ali o gestor de ficheiro, por exemplo, né? Você consegue ir lá para o gestor de ficheiro, ver as pastas e ver o tanto de memória disponível. Mas se você pegar no hardware de memória, que é o cartão de memória, e olhar, não tem como você dizer qual o espaço disponível naquele cartãozinho, tá, né? Então o software fica ali no meio. O sistema operacional que permite, tá? Que permite haver essa comunicação é que faz todo esse processo de gerenciamento. Tá? Ela controla a entrada e saída de dados, permite a execução de outros programas, tá? E esses sistemas operacionais, não estamos a falar de aplicativos, embora aplicativos também possam ser considerados sistemas operacionais, é meio que uma bagunça de conceito que precisa ser filtrada, tá? Caso tiver alguma dúvida, é só dizer aí nos comentários para ver se eu preparo um vídeo esclarecedor sobre isso. Mas os tipos de sistemas operacionais que fazem o gerenciamento de recursos, tanto no computador quanto no celular, existem. Os mais conhecidos são esses, né? Se existe um outro que eu não conheça, por favor, comente ali. Temos o mais famoso de todo, né? É o mais famoso. É o mais famoso, né? Tá no topo 1, né? Não que seja o melhor, não que seja o pior, mas isso é apenas uma classificação, tá? Temos o Windows, o famoso Windows, que hoje em dia temos até a versão 11, né? E se não estou erro, até outubro ou novembro, o Windows 10 vai deixar de receber atualização. Todos os computadores têm que passar para 11. Se você tem uma empresa, convém já começar a fazer esses upgrades, tá? Windows é um sistema operacional de uso geral para computadores pessoais e dispositivos móveis. macOS é o sistema operacional de computadores da Apple, tá? Não do iPhone, mas da Apple. iPhone é um smartphone da empresa Apple. Então, na empresa Apple também tem sistemas operacionais dedicados para computador. Para smartphone é outro, tá lá embaixo, tá? A interface dela é amigável, o foco é em criatividade e não só. Eles velam muito pela segurança. Desbloquear um dispositivo macOS é um pouco difícil. E eu já fiz alguns trabalhos desses. Acho que eu vou ver aí tempinho de mandar para vocês também aqui no canal como é que foi o processo de desbloqueio daquele dispositivo. Linux é um sistema operacional de código aberto, tá? Conhecido por sua flexibilidade e personalização. Talvez a pergunta pode surgir: sistema de código aberto, como assim? Bom, um sistema de código aberto é um sistema que disponibiliza, como eu posso dizer, imagine uma foto de um bolo de chocolate na internet, né? E o confeiteiro diz que o bolo está delicioso e que você pode fazer o mesmo em casa. E aí você se pergunta: vou fazer como se não tem receita? Agora, se o confeiteiro fala:
Você pode fazer o mesmo em casa, siga a receita embaixo, aí embaixo vai te dar toda a receita e você pode seguir a receita e alterar alguns ingredientes que talvez você não tenha, né? Ou melhorar sozinho. Então, o sistema de código aberto também funciona dessa maneira. O código do sistema fica disponível para que outros desenvolvedores, tá? Não é usuário comum, mas para que outros desenvolvedores possam inspecionar, verificar em qual, né, seção ou área precisa de ser melhorada, modificar alguma questão ou distribuir o código para mais gente, tá? E esse sistema é gratuito, tá? Não tem muita burocracia na questão de licenciamento, tá? Como acontece com Windows, né? Android é febre, né? Sistema operacional dos dispositivos móveis. Se não tem erro, está ligado com o Google, né? E o Android, se não tem erro, o Android, acho que a base dele é o Linux, tá? Ele tem que, como o Linux o pai, né? E o Android são os filhos, né? É o filho, por assim dizer. Então se usa muito nos smartphones inteligentes. Assim como o iOS, tá? Que é o sistema operacional dos dispositivos móveis da Apple, conhecido por sua segurança e interface simples, os famosos iPhones, tá? Até aqui está tudo claro, não vamos alongar muito. Esse é o fim da nossa sessão de hoje, tá? Comente ali, né, nos comentários, diz para nós o que achou, tá? Se foi bom, se gostou ou não também, tá? É importante esse feedback, é muito importante esse feedback. Na próxima sessão, nós vamos falar de um outro aspecto, né? Vamos estudar dois periféricos, né? Vamos falar um pouco do teclado do rato, tá? Vai ser meio que aula um pouco longa, né? Vou tentar separar ele em duas partes, até porque não tem muito segredo. Para o curso de informática de utilizadores, ou na ótica de utilizadores, não é o mesmo que um curso de IT essencial, por exemplo, da Cisco, né? Que é abordado vários outros aspectos, como implementação de soluções, erros comuns, como resolver, montagem, desmontagem de computador. O curso de informática na ótica de utilizador é apenas para te ajudar você como utilizador a ter um conhecimento generalizado, não especializado em outras áreas, como montagem, desmontagem, instalação e muito mais. Nesse curso você não vai aprender a fazer instalação, mas se você quiser que eu passe esse ensinamento, tá, faça um favor para mim, tá? Pelo menos assim vou me sentir mais motivado a ter que fazer isso, né? Deixa aí o seu like, se inscreva e ative o sino de notificação, tá? Na próxima sessão, fica atento, pois que vamos falar do teclado. Vou contar para vocês um segredo para dominar qualquer teclado do mundo, tá? Quantas configurações do idioma ideal, como configurar, bem como entender algumas combinações, tá? É muito importante. E como digitar rápido, tá? Eu não sou muito rápido, mas me esforço em poder digitar minimamente rápido possível. Olha, faço o meu melhor e venho melhorando, tá? Vou passar para vocês alguns softwares, algumas dicas boas para irem melhorando ali na digitação, bem como na navegação. Por hoje é tudo, queria continuar, mas vamos fechar a sessão de hoje, tá? Vai uma vinheta.